Vamos continuar a nossa terrível história. O livro Mulheres Negras do Brasil, de Chuma Chumaher e Érico Vital Brasil, lançado em 2007 com patrocínio do Banco do Brasil e da Petrobras, aborda as mulheres negras livres de Minas Gerais no século XVIII. Embora a obra reúna belas imagens da época, deixa de fora uma informação essencial. Muitas negras, após conseguirem economizar para comprar sua alforria, adquiriram escravos para si próprias. A corrida do ouro em Minas Gerais no século XVIII transformou pequenas vilas rurais em cidades movimentadas. Cidades como Mariana, Diamantina, Sabará e Vila Rica, atual Ouro Preto, ficaram repletas de aventureiros e mineiros enriquecidos. Entre 1700 e 1760, 1 em cada 4 portugueses vieram ao Brasil, quase todos para Minas Gerais. O ouro descoberto fez as cidades prosperarem, com hospedarias lotadas, tabernas e armazéns se multiplicando, e vendedores disputando espaço nas ruas. Nesse novo ambiente urbano, havia oportunidades para muitos, incluindo escravos e escravas. As escravas vendiam doces e refeições nas lavras de ouro para os garimpeiros, conseguindo economizar para comprar sua carta de alforria e se tornarem livres. Algumas ganhavam a liberdade por herança, quando o dono morria ou voltava para Portugal. Em 1731, a ex-escrava Lauriana recebeu do testamento de seu antigo dono o sítio onde moravam. Antônio Ribeiro Vaz, falecido em 1760 em Sabará, libertou seus 7 escravos e deixou-lhe sua casa e todos os bens. Em liberdade, essas mulheres tinham mais tempo e ferramentas para ganhar dinheiro. Contando com escravos como mão de obra barata, algumas fizeram fortuna. Isabel Pinheira, uma angolana, deixou 7 escravos em seu testamento de 1741. Na década de 1760, a baiana Bárbara de Oliveira possuía vários imóveis, joias, roupas de seda e escravos, uma fortuna para a época. Apesar de serem livres e ricas, as negras forras não se tornaram parte da elite. Continuaram a enfrentar o estigma racial. No entanto, desfrutavam de uma autonomia maior que as mulheres brancas, que ficavam em casa sob o domínio dos maridos. As negras forras circulavam livremente, conversando e tocando a vida de forma independente. No livro Escravos e Libertos nas Minas Gerais do século XVIII, o historiador Eduardo França Paiva destaca o caso de Bárbara Gomes de Abreu e Lima. Dona de um casarão em frente à igreja matriz de Sabará, Bárbara possuía 7 escravos e parcerias comerciais com empresários e políticos. Seu testamento indica que ela revendia ouro e controlava negócios em diversas cidades de Minas e da Bahia. Sua herança incluía joias e artefatos de metais preciosos, além de roupas de seda. Nem todas as negras tiveram tantas riquezas e influência quanto Bárbara, mas, como observa Paiva, ela representava, certamente, um modelo a ser seguido por outras escravas libertas. Donas de escravos como qualquer outro senhor colonial, essas negras forras também praticavam atos cruéis. A separação de famílias escravas, por exemplo, era comum. Em seu testamento de 1753, Luísa Rodrigues decidiu vender 2 dos 4 filhos de sua escrava Leonor, concedendo alforria a um dos outros 2, provavelmente para compensar a separação. Negros em todo o país, e não apenas as mulheres, possuíam escravos. Em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, no final do século XVIII, 1/3 da classe senhorial era negra. Isso acontecia na Bahia, em Pernambuco, entre outros, escreveu o historiador José Roberto Pinto de Góes. O historiador americano Bert Barickman, analisando registros de posse de escravos em vilas rurais ao redor de Salvador, descobriu que negros eram uma parcela considerável dos proprietários de escravos. Em São Gonçalo dos Campos, pardos e negros alforriados possuíam 29,8% dos cativos. Em Santiago do Iguape, 46,5% dos escravos eram propriedade de negros. Também houve casos de escravos que se tornaram traficantes, como Zé Alfaiate. Entre os negros que, depois de livres, retornaram à terra natal e formaram a comunidade de brasileiros no Daomé, atual Benim, muitos passaram a vender pessoas. João de Oliveira voltou à África em 1733, após adquirir liberdade na Bahia, e abriu 2 portos de venda de escravos. Joaquim de Almeida, ex-escravo, tinha casas no Brasil e na África, e financiou a construção de uma capela no Benim. Não há motivo para ativistas do movimento negro ignorarem os escravos que se tornaram senhores. Hoje, ninguém deve ser responsabilizado pelo que os antepassados fizeram. Para um brasileiro descendente de africanos, é mais gratificante imaginar que seus ancestrais não foram apenas vítimas passivas. Tratar os negros apenas como vítimas indefesas, como afirmou o historiador Manolo Florentino,
Dificulta o processo de identificação social das nossas crianças com aquela figura que está sendo maltratada o tempo todo, sempre faminta, maltrapilha. É uma pena que historiadores comprometidos com a causa negra ou patrocinados por estatais omitam esses personagens. Infelizmente, nossa história foi muito modificada em prol da divisão do nosso povo. É a famosa tática de dividir para conquistar. Um povo unido jamais será vencido. Do outro lado do Atlântico, na vastidão do deserto do Saara, um traço negro se movimenta lentamente. Em fila indiana, 2.000 escravos são conduzidos para o norte da África. Presos uns aos outros com forquilhas no pescoço, eles carregam, ao lado de camelos, sacos de ouro, algodão, marfim e couros. Meses antes, soldados de uma nação vizinha invadiram sua cidade, matando quase metade dos moradores. Os sobreviventes agora marcham sob o sol escaldante do Saara, transformados em mercadoria. Em poucas semanas, chegarão aos castelos de reis árabes, onde as mulheres se tornarão concubinas e os homens, trabalhadores forçados. A escravidão era um traço comum entre as diversas culturas africanas, quase uma regra para os reis terem escravos eunucos, escravas domésticas e dezenas de mulheres que também possuíam serviçais. As caravanas de comércio escravo existiam muitos séculos antes da chegada dos europeus à costa oeste da África. No século VIII, logo após a colonização árabe no norte da África, africanos ao sul do Saara começaram a atravessar o deserto para vender algodão, ouro, marfim, principalmente, escravos aos árabes. Na viagem de volta, as caravanas traziam sal, joias, objetos metálicos e tecidos para os reis africanos. O historiador americano Paul Lovejoy afirma: a escravidão já era fundamental para a ordem social, política e econômica de partes da savana setentrional, da Etiópia e da costa oriental africana havia vários séculos antes de 1600. A escravização era uma atividade organizada, sancionada pela lei e pelo costume. Os cativos eram a principal mercadoria do comércio, incluindo o setor de exportação, e eram importantes na esfera interna, não apenas como concubinas, criados, soldados e administradores, mas também como trabalhadores comuns. 6 grandes rotas ligavam as nações ao sul do Saara aos povos árabes do norte. 3 saíam do Império de Gana, no oeste da África, rumo a Marrocos e Argélia. Uma ligava o Chad à Líbia, e outras 2 seguiam, pelo rio Nilo, das terras sudanesas até o Egito. Como há poucos registros dessa época, os historiadores não sabem ao certo quantos escravos foram vendidos através do Saara, mas concordam com a estimativa de milhões. Para o historiador Luiz Felipe de Alencastro, foram cerca de 8 milhões de pessoas. O historiador americano Patrick Manning estima que só as rotas transsaarianas movimentaram 10.000 escravos por ano, 1 milhão de escravos por século. Paul Bairoch, somando as caravanas transsaarianas e orientais até o fim da escravidão, estima que 25 milhões de escravos foram comercializados, mais que o dobro do número levado às Américas, geralmente estimado em 12 milhões de pessoas. Com a venda de escravos, alguns reinos africanos se tornaram impérios, como o Reino de Kano, na atual Nigéria. Quando os portugueses chegaram à região em 1471, para comprar ouro diretamente da fonte em vez de obtê-lo através de intermediários árabes, Kano já prosperava havia um século graças à venda de ouro, escravos, sal e couro. Em outras regiões, a escravidão era tão enraizada que camponeses pagavam impostos ao Estado Central usando escravos como moeda. O Império Ashanti, que se estendia de Gana à costa do Marfim e Togo, cobrava impostos das regiões conquistadas dessa forma. Somente o pagamento de tributos era da ordem de 2.000 escravos por ano por volta de 1820, escreveu Paul Lovejoy. Para conseguir ouro nessa região, os portugueses precisavam negociar escravos como moeda de troca. Entre 1500 e 1535, compraram cerca de 10.000 cativos no Golfo do Benim para trocá-los por ouro na própria África. Se os reinos africanos já eram ricos com a venda de escravos para os árabes, lucraram ainda mais com o comércio pela costa atlântica. Trocando pessoas por armas, o reino de Ashanti expandiu seu território. O rei Oseikvame, graças ao comércio de escravos, possuía palácios luxuosos e estradas bem cuidadas ligando as cidades de seu império centralizado. Outro exemplo bem documentado é o reino do Daomé, no atual Benin, entre Togo e Nigéria. No século XVIII, o Daomé tinha um estado com burocracia militar, estradas, pontes vigiadas por guardas e cidades com até 28.000 habitantes. Nessa região e em muitos outros reinos, os próprios africanos operavam o comércio de escravos. A dominação europeia se restringia a fortes no litoral, de onde os europeus só podiam sair com autorização dos funcionários estatais, sempre acompanhados por guardas. O rei controlava o preço dos escravos e podia,
repentinamente, expulsar os europeus e fechar o país ao comércio estrangeiro. Também tinha o poder de punir os brancos que o irritassem, como fez em 1801, quando o rei Adandosa mandou embarcar Manuel Bastos Varela, diretor do forte português em Ajudá, nu e amarrado para o Brasil. O soberano do Daomé podia se queixar diretamente à rainha portuguesa. Em 1795, o rei Agongo escreveu à rainha Maria I, reclamando do diretor do forte português, Francisco Antônio da Fonseca e Aragão, por negligenciar suas obrigações e focar apenas em aumentar suas próprias finanças. O príncipe Dom João, futuro Dom João VI, respondeu aceitando demitir o diretor e pedindo desculpas por não enviar uma galé carregada com ouro e prata, como solicitado pelo rei africano, explicando que as circunstâncias não permitiam no momento. Para se comunicar com os portugueses, o rei do Daomé utilizava escravos portugueses em seu séquito, geralmente marinheiros capturados em ataques a vizinhos. Se Portugal não pagasse pelo resgate, esses escravos serviam ao rei como intérpretes e escrivães, aproveitando as cartas para incluir mensagens secretas de socorro. Em uma carta de 1804, o escrivão Inocêncio Marques de Santana pediu ajuda a Dom João. Eu, escrivão deste cruel rei, que aqui me acho há 23 anos fora dos portugueses, vossa magnificência queira perdoar meu grande atrevimento. Intérpretes brancos ajudavam em viagens diplomáticas. Entre 1750 e 1811, embaixadores africanos foram à Bahia e a Portugal negociar preços de escravos e pedir monopólio de venda aos portugueses. Pierre Verger relata 4 viagens diplomáticas de enviados do rei do Daomé, 2 dos reis de Onim, Lagos, e outra do chefe de Ardra, Porto Novo. Tanto no Brasil quanto em Portugal, os diplomatas eram recebidos com luxo. A partir de 1795, 2 diplomatas do Daomé passaram quase 2 anos sob os cuidados portugueses, um deles batizado como João Carlos de Bragança. A imagem mais repetida da escravidão é a do negro sendo chicoteado em uma grande fazenda por um carrasco sádico, enquanto outros assistem cabisbaixos, e na Casa Grande, um coronel branco sorri satisfeito. Castigos violentos como esses eram comuns nas grandes plantações de cana-de-açúcar do Nordeste, descritas por Gilberto Freire, onde predominava a monocultura de exportação. Na mesma região, outra cena também era possível. Antes do amanhecer, o senhor, seu filho e um escravo, todos pardos ou negros, já estavam com a enxada na mão a caminho da roça. Só os 3 cuidavam da pequena plantação de fumo e mandioca, trabalhando até o começo da noite. No livro Um Contraponto Baiano, o historiador americano Bert Barickman defende que cenas de trabalho conjunto entre senhores e escravos ocorriam até mesmo no recôncavo baiano, uma região de grandes plantações de cana-de-açúcar. Em fazendas de Nazaré das Farinhas, São Gonçalo dos Campos e Santiago do Iguape, em média 59% dos senhores possuíam até 4 escravos. Apenas 4,5% deles tinham mais de 20 escravos e somente 1% possuía mais de 60. Embora não saibamos exatamente como senhores e escravos viviam nessas pequenas fazendas, alguns registros oferecem uma ideia. Barickman baseia-se na peça de teatro Juiz de Paz na Roça, escrita por Martins Pena em 1838. Na peça, o senhor e seu único escravo trabalham juntos, voltam para casa reclamando do cansaço e jantam lado a lado. O senhor, descreve Barickman, nem na roça, onde maneja uma enxada, nem à mesa de jantar, onde come com as mãos e depois lambe os dedos, poderia se passar por um grande e altivo senhor do tipo descrito por Gilberto Freire. O comércio direto para o Brasil atraía nobres africanos à política interna do reino português. Em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, Obal Zenvede, do Benim, e Ologun Ajan, de Lagos, foram os primeiros a reconhecer a nova nação. O Brasil também servia de exílio para nobres africanos destituídos. O príncipe Frucu, do Golfo da Guiné, foi enviado a um navio negreiro por um adversário político. No Brasil, ganhou o nome de Jerônimo, mas não ficou muito tempo como escravo. Os africanos, vendo nele um príncipe, rapidamente reuniram recursos para comprar sua liberdade. Liberto, Jerônimo permaneceu em Salvador, já que não podia, sob pena de ser reescravizado, retornar ao Daomé, escreveu Alberto da Costa e Silva. 24 anos depois, com a morte de seu inimigo, Frucu voltou à África para disputar o trono do Daomé como Dom Jerônimo, o brasileiro. Os nobres africanos dependiam da venda de escravos para manter seu poder. Vendendo pessoas, obtinham armas que garantiam a expansão e domínio de territórios. Sem essa troca, teriam a soberania e a própria vida ameaçadas. Alberto da Costa e Silva observa: para as estruturas de poder africanas, a venda de escravos era essencial à obtenção de armas de fogo,
munição e uma vasta gama de objetos que conferiam status e prestígio aos seus possuidores. O sistema de troca de seres humanos, geralmente prisioneiros de guerra e presos comuns ou políticos, por armas de fogo e outros bens consolidou-se ao longo dos séculos desde o primeiro contato com os europeus na África e não podia ser facilmente substituído pelo comércio normal. Alguns historiadores acreditam que o interesse de certos africanos na manutenção do tráfico de escravos era ainda maior do que o dos armadores de navios negreiros ou dos senhores de engenhos nas Américas. Para romper esse ciclo, foi necessário um elemento externo poderoso, a Inglaterra. Nos livros didáticos brasileiros, a palavra Inglaterra frequentemente evoca a palavra interesses. O livro Nova História Crítica para a 7ª série, de Mário Schmidt, aponta 3 possíveis motivos que teriam levado os ingleses a se oporem à escravidão, todos relacionados a interesses econômicos. Em 2007, jornais revelaram que os livros de Schmidt continham trechos ideologicamente carregados, como a princesa Isabel é uma mulher feia como a peste e estúpida como uma leguminosa. Outros livros didáticos contam histórias igualmente simplistas, como História e Vida, de Nelson Piletti e Claudino Piletti, que afirma: interessava à Inglaterra a formação de um amplo mercado consumidor, principalmente de produtos manufaturados. No entanto, o movimento abolicionista inglês teve uma origem mais ideológica do que econômica. Organizado em 1787 por 22 religiosos ingleses, foi um dos primeiros movimentos populares bem-sucedidos da história moderna, moldando lutas sociais do século XIX. Os abolicionistas formaram comitês e contaram com o apoio de homens comuns e defensoras do voto feminino, que distribuíam panfletos, recolhiam assinaturas e promoviam boicotes. Esses comitês arrecadavam dinheiro para propaganda, publicando discursos abolicionistas e plantas de navios negreiros que chocavam a população e incentivavam boicotes a produtos feitos por escravos. Para pressionar o parlamento britânico a votar pelo fim da escravidão, os abolicionistas apresentaram petições na Câmara dos Comuns, equivalentes a projetos de iniciativa popular no Brasil. Entre 1788 e 1800, foram apresentadas cerca de 170 petições por ano, atingindo 900 em 1810. No total, até o fim da escravidão na Inglaterra, em 1833, foram mais de 5.000 petições, cada uma com centenas de milhares de assinaturas. Esse radicalismo levou à extinção do tráfico de escravos em 1807, forçando todo o Atlântico a seguir o exemplo. A ideia de que os ingleses interromperam o tráfico de escravos para criar um mercado consumidor na América é desacreditada. Como muitos historiadores apontam, os abolicionistas eram impulsionados por ideais humanitários, não econômicos. Seymour Drescher, em seu livro Econocide, 1979, argumenta que não foi o declínio do comércio com a América que possibilitou a abolição, mas o fim da escravidão que abalou a economia britânica nas colônias americanas. Muitas das cidades mais ativas na abolição, como Manchester e Liverpool, lucravam vendendo para reinos escravistas da África e da América. Como diz o historiador Manolo Florentino, quando se trata de avaliar os motivos da pressão inglesa pelo fim do tráfico atlântico de escravos, paira nos bancos escolares do ensino médio o estigma do ocidentalismo, a crença que reduz a civilização ocidental a uma massa de parasitas sem alma, ambiciosos e insensíveis. Não podem ser levadas a sério teses que vinculam a ação britânica a imaginárias crises econômicas do cativeiro no Caribe na passagem do século XVIII para o seguinte. O tráfico seguia lucrativo e não passava pela cabeça de nenhum líder inglês sério que a demanda americana por bens britânicos pudesse aumentar com o fim da escravidão. Infelizmente, a nossa história foi cada vez mais deturpada. A escravidão foi uma mancha terrível na história do Brasil e do mundo. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a liberdade de outro homem. E, infelizmente, eles continuam usando a escravidão como meio para dividir o nosso país, pois a estratégia de dividir para conquistar foi bem aprendida pelos nossos governantes.